Nós vamos estudar parte de um capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é um livro do Divaldo Franco com Joana de Ângeles. E a Joana é uma especialista em estudo do psiquismo. Só na série psicológica ela tem mais de 30 livros que tratam do assunto. E mais uns 200 que tratam dos assuntos em geral. A Joana estudou todos os grandes psiquiatras e psicólogos e estudiosos da consciência, do psiquismo, da psicologia, e fez um apanhado e reuniu isso num entendimento único e resultou num trabalho excelente que nos faculta a possibilidade de nós estudarmos com bastante simplicidade e com facilidade de entendimento a nossa própria natureza e as dificuldades que nós mesmos podemos criar, nos prejudicando na nossa vida, na nossa caminhada evolutiva, no nosso propósito, na nossa saúde. O tema de hoje é o ser subconsciente. Ela colocou um título de computação cerebral, porque na realidade é isso que nós fazemos, né? Estamos sempre elaborando, trabalhando com dados em nosso psiquismo e reutilizando programações feitas ou vividas em outros tempos e muitas vezes reutilizando de forma negativa em prejuízo de nós mesmos. Eu vou deixar de lado uma parte do estudo aqui para ir direto no assunto que nos interessa mais de perto, na prática. Que a parte teórica aqui seria mais interessante para quem vai trabalhar com isto, mas não quem quer aplicar diretamente, como é o nosso caso. Então nós temos que aprender como entender melhor o nosso psiquismo, entender melhor nossos sentimentos, nossas emoções, para irmos construindo uma vida mais saudável, para aprendermos a perceber quando estamos elaborando um sentimento negativo, uma ideia negativa que vai nos causar um prejuízo, que vai nos causar um problema de saúde, e como trabalhar isso, como perceber e trabalhar isso. Então diz a Joana de Ângeles que o nosso inconsciente, ou ela chama aqui de subconsciente também, que o subconsciente é a área dos automatismos. Quer dizer, antes de chegar a se gravar no subconsciente, formar a reação automática contínua, ela brotou do inconsciente, onde estão as personalidades vividas no passado, ou os registros das nossas encarnações de passado. Então ela diz que uma parte do nosso subconsciente, e eu gosto de chamar então, em vez de subconsciente, do nosso psiquismo, é responsável por grande parte dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas condutas, das nossas reações, das nossas tendências e dos nossos automatismos. Então, na realidade, é esse conjunto de impulsos que conduz a nossa vida, e são em torno de 12, pelo menos, que nos prejudicam, ou que podem nos auxiliar. Então, nós começamos com as tendências, que é a predisposição já para alguma coisa, né? Um gosto para alguma coisa, pode ser positivo ou negativo. Depois os automatismos, que é a coisa já consolidada, os traumas do passado, os medos, as culpas, os pactos que nós fizemos, como um pacto muito comum que se faz com a divindade, é os votos de pobreza dentro do catolicismo. Então a pessoa que fez voto de pobreza numa encarnação lá no ano 1200, isso está valendo até hoje, até que ela tome consciência e desfaça isso, né? Porque ela fez um pacto com a divindade, para a eternidade. Então se faz um voto desse, um voto de castidade, um voto de pobreza, um voto qualquer com a divindade, você fez uma amarração que vai repercutir na tua caminhada evolutiva. Depois não adianta espernear, porque você não vai conseguir sair daquela situação, porque você fez um pacto com a divindade. Não que a divindade vai te impor isso, mas você vai se impor. Toda vez que eu acredito em alguma coisa, aquilo passa a valer, mesmo que não seja verdade. Mas se eu estabeleci que ela é uma verdade para mim, ela é uma verdade. É por isso que Jesus disse: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você remove montanhas. O que é fé? É confiança, é crença em alguma coisa. Então, se você acreditar, por exemplo, que você está enfeitiçado, vai estar assim.
porque você próprio vai materializar isso. Essa semana eu tive um exemplo disso, num atendimento, em que a paciente começou a ter alguns problemas de estômago, alguns problemas de saúde, dor de cabeça, náusea, dor de estômago, não conseguia se alimentar e acreditou que estava enfeitiçado. Eu fui verificar, tinha bola de cabelo dentro do estômago e foi ela mesmo que colocou, porque numa vida passada mexeu com esse tipo de coisa. Então ela tem uma mente já programada para essas coisas, com a confiança que aquilo ela vai fazer e vai funcionar. Só que agora ela não é mais feiticeira, mas o psiquismo dela está programado, o subconsciente, o inconsciente está programado que o que ela estabelecer vai funcionar, vai dar certo. E funcionou. Digo, se você usasse a cabeça para as coisas boas, é uma maravilha, né? Usa para pensar bobagem, né? Só que todos nós podemos fazer isso porque nós não temos ideia, independente da nossa condição hoje. Eu posso ser um analfabeto hoje, mas eu não sei o que eu fui no passado, eu não sei quais os conhecimentos que eu tenho. Posso ser um retardado mental hoje, mas eu sei quais são os conhecimentos que eu já aprendi no passado e que eu já usei por longo tempo. Eu não tenho ideia disso. Então, se eu pensar alguma coisa, aquilo pode se tornar verdade. Lá no sítio, como diz outro, quando era criança pequena, lá se dizia o seguinte: toma cuidado com o que você fala, porque os anjos podem dizer amém. O que é essa conversa? Quem é do interior sabe disso, né? Ou de algumas regiões sabe disso. Quando a gente fala isso, está falando uma grande verdade, uma verdade perigosa. Porque se você disser um negócio desse e tiver uma repercussão com uma personalidade tua do passado, com um conhecimento que você já utilizou, aquilo vai ficar valendo, vai ficar vibrando e valendo. Por isso que é difícil, às vezes, de você retirar um hábito de uma pessoa, uma tendência, um cacuete, um vício qualquer, ou uma postura, por causa desses automatismos, desses programas que funcionam automaticamente. Depois dele disparar, se ele já foi usado no passado, ele funciona automaticamente. É muito comum a gente ver isso nas chamadas formas pensamentos ou projeções de consciência. Alguns chamam projeções, na psicologia se chama papéis. Então, quando um ator vai interpretar um papel, fazer um personagem, dependendo de como ele vai trabalhar com esse personagem, depois ele vai ter que fazer um tratamento psicológico para descurtir o personagem, porque ele passa a ser aquela pessoa. Como ele estuda o papel e introjeta no psiquismo, programa, e ele depois precisa tratar aquilo para descurtir, para desmontar aquela estrutura, aquele automatismo, porque ele cria um automatismo temporário. Então, por exemplo, se eu pareço uma coisa agora, adoto um comportamento para o social, para o familiar, para o meu trabalho, mas aqui dentro eu tenho um outro comportamento completamente diferente, pensamentos que eu cultivo, porque todos nós não somos só uma pessoa, nós somos um conjunto de pessoas. Então, muitas vezes nós temos uma conduta para o social, uma conduta para o familiar, uma conduta para o trabalho e uma particular que é só nossa, porque ninguém conta tudo que ele pensa. Não adianta, todo mundo é assim. Nós falamos a nossa verdade íntima para ninguém, só Deus sabe, né? Então, mas ele sabe, esse que é o problema. Então, se isso é cultivado por muito tempo, ele forma um programa. É por isso que tem muitos espíritos que quando deixam o corpo físico se levam um susto terrível, porque eles esperavam uma coisa e vai acontecer outra muito diferente, e em virtude do que ele cultivava. Tem um livro famoso que traz essa história, que é do Oscar Wilde, que é o livro chamado O Retrato de Dorian Gray. Se pronunciado isso no idioma correto, tem outra pronúncia, mas o interessa para nós é o entendimento. E o Dorian Gray mandou fazer uma pintura dele, uma fotografia, um retrato dele, colocou lá na parede, e ele adotava um comportamento social assim muito bonito. Parecia ser uma pessoa muito correta, muito íntegra e tudo mais. Mas na medida que o tempo ia passando, o retrato ia se modificando, ficando horroroso, diabólico.
Ele continuava com uma boa fachada, mas o retrato cada vez mais horrível. Então o que eles querem dizer naquilo lá? É um estudo psicológico dessa realidade, significando que por fora eu posso ser uma coisa e por dentro outra. O retrato mostrava o dentro dele, a realidade espiritual dele. Então o retrato se modificava, mostrando quem ele era de verdade, mas por fora estava tudo bonito, né? Então esse tipo de coisa, às vezes a gente pega isso prejudicando altamente as pessoas nos tratamentos que nós fazemos. Na psicologia esse é o nó sem tamanho, que a personalidade é uma personalidade virtual, uma personalidade, é uma projeção de consciência, um papel. Esse papel é o que costuma falar na cabeça das pessoas que dizem que ouvem vozes. Normalmente é uma personalidade dessa que fala. Ela não teve uma história, não tem uma existência. Ela foi criada para alimentar uma determinada conduta. Então vamos supor que um de nós aqui durante o dia trabalha direitinho, faz todas as coisas, de noite sai roubar galinha. Ninguém sabe disso. Tá? Mas toda noite vai roubar galinha. Ou você não vai ficar imaginando como é que faria para roubar galinha. E consegue passar uma vida toda fazendo isso sem ser descoberto. Então ele criou para ele um papel de um ladrão de galinha. Esse personagem, se ele conseguir manter escondido na próxima encarnação, porque ele vai estar vivo na próxima encarnação, vai estar presente no psiquismo dele como uma personalidade papel, ou uma subpersonalidade que se manteve, chamamos de forma pensamento. Ele vai atuar, vai falar e vai levar a pessoa a agir daquela forma muitas vezes. A gente trabalha bastante isso em adolescentes, ou às vezes a pessoa em qualquer momento da vida também aparece, mas aparece muito perto dos 15 anos em diante. Entre 15 e 25 anos aparece bastante isso. E até você matar a charada, que o que está atrapalhando a vida da pessoa, que está levando ela a determinados comportamentos, a determinadas atitudes, a determinadas reações, até você matar a charada, às vezes vai 10, 15 sessões. Porque é um negócio que a pessoa, ela já mantinha ocultado, escondido. Então ela programou o psiquismo também para manter aquilo escondido. Isso não pode aparecer, porque é um negócio vergonhoso, então não aparece. Quando você consegue acessar aquela personalidade e trazer para tratamento, aí você desmonta ela. Aí você dilui aquela personalidade, porque ela não tem história. Acho que ontem eu estava trabalhando com uma dessas, e ele contava a história dele, o que ele fazia, que era um homem de negócios, que não sei o que viajava, que gostava disso, estava sempre muito bem vestido, muito bem apresentado, no meio de gente muito importante. Mas a personalidade física em tratamento é uma mulher, e naquela encarnação que esse personagem se manifesta, ela também era uma mulher, só que o pai só tinha aquela filha e sonhava muito que a filha fosse um homem para cuidar dos negócios dele. E ele insistia com a filha para cuidar dos negócios, mas ela não queria nada com aquilo, né? Ela queria ser homem para ir cuidar daquilo, porque ela tinha as restrições da mulher da época, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, e ela viu os outros, os primos, todos que tinham liberdade total, e ela não tinha, porque a mãe não deixava. E o pai tratou ela muito bem até uma certa idade, e depois, quando ela entrou na adolescência, o pai deu uma isolada nela. Até então ele tratou ela bem, depois deu uma isolada, e ela ficou com aquele sentimento que se ela fosse um menino, o pai ia continuar levando seria ele para viajar junto, para cuidar dos negócios, para tomar conta da empresa, para vivenciar aquele mundo que ela queria viver. Então ela criou esse papel e alimentou isso praticamente a vida toda. Agora trouxe para a encarnação atual para atrapalhar a vida dela. E como estava atrapalhando. E atrapalha muito, prejudica, derrota a pessoa. Faz a pessoa arranjar prejuízos, encrencas, dificuldades, más condutas. Porque a personalidade, esse papel, a personalidade começa a reagir também contra a parte encarnada. Não é só ele, porque ele se projeta para fora de vez em quando e depois é engolido novamente pelo psiquismo. Então a hora que ele se projeta, ele faz um estrago. Daí a pouco a consciência, como puxasse ele de volta. Porque nós somos uma espécie de ímã, né? Tendemos a atrair as personalidades num processo de coesão,
né, e manter elas presas na estrutura psíquica, no condomínio. Mas de vez em quando uma escapa. E quando ela escapa, ela começa a agir fora. E essas personalidades escapam e agem. Então, quando se tenta botar em regressão para ver a história dela, como é que ela construiu aquilo, ele não entra em regressão, ele não tem história, ele só tem aquela vivência, só aquilo. Ele não tem história, não tem continuidade, ele não teve infância, ele não foi adolescente, ele não envelheceu, ele permanece naquela faixa. E enquanto for alimentado de alguma forma, porque essa moça ainda tem hoje a ideia que se ela fosse homem a vida seria mais fácil, ela poderia fazer coisas que normalmente ela não pode, né? Então ela ainda alimenta o processo. Então, na medida que você vai conscientizando a pessoa daquele tipo de coisa e desmantela aquela personalidade de papel, então aí as coisas começam a se normalizar. Mas é preciso que ela também não alimente mais aquilo, porque como já existe um modelo anterior, um molde, ela pode reativar aquilo, se continuar alimentando aqueles mesmos desejos. Então nós somos um enigma a ser decifrado. Essa foi a ideia quando a gente montou a Associação Vida Consciente. A ideia de a gente poder estudar a nossa consciência, estudar a nossa estrutura psíquica, decifrar um pouco de como nós somos estruturados, montados, como nós funcionamos e buscar compatibilizar o nosso funcionamento, o nosso direcionamento consciente, pelo menos, com as leis divinas para evitar a construção de problemas. Porque por causa disso aqui nós construímos problemas gravíssimos, doenças crônicas, doenças graves, doenças autoimunes, doenças que acabam com as nossas vidas. A Joana diz o seguinte, que muitas vezes nós trazemos essas memórias para o cérebro sem ter consciência disso, mas traz para uma estrutura semiconsciente no momento que estamos dormindo, nos nossos sonhos, porque muitas vezes, quando nós desprendemos do corpo, as memórias de passado afloram mais facilmente, ficam mais perceptíveis. E aí, então, fora do aprisionamento do corpo, nós vamos em busca dessas memórias, dessas vivências do passado que nos foram agradáveis ou que trazem marcas ainda de raiva, ódio, rancor, inconformismo, frustração, sei lá o que. Tudo aquilo que não foi resolvido ou que foi mal resolvido pode ser aflorado. E se nós trazemos isso para a consciência, então você pode deitar muito feliz e acordar no outro dia muito estranho, muito esquisito, trazendo uma memória dessa. E dali em diante, daquele dia em diante, começa o teu calvário e você não tem a menor ideia de onde que surgiu aquilo. Então a Joana coloca isso aqui, que isso aflora nos sonhos, cuja ação é preponderante nos transtornos neuróticos que resultam das suas fixações perturbadoras. Então pode te levar à loucura isso, e você não tem a menor ideia. E pior, como a medicina e a psicologia, e na sua maior parte, não acreditam na reencarnação e acham que é tudo produto do cérebro, não vão conseguir matar a charada, não vão conseguir tratar o problema. Não tem como, porque a raiz desses problemas, às vezes, está, no caso dos exilados, está pelo mínimo há 6, 7 mil anos atrás. Os exilados, dos exilados há muito depressivo, viciados muito teimosos, pessoa muito rebelde. Os transtornos, tipo bipolar e outros transtornos, né? O TDAH, tudo isso muitas vezes tem a sua raiz lá no outro planeta, de onde a pessoa foi exilada. E se você não conseguir chegar com a investigação psíquica até essa raiz, você não mata a charada, você não tem como curar. A pessoa vai passar a vida tomando remédio. E muitos trazem um inconformismo tão grande que trazem a tendência ao suicídio, já fizeram isso muitas vezes. Então se torna uma coisa perigosa. Lá na minha terra, em Lagoa Vermelha,
né, no interior, onde residem meus familiares, desde que eu era criança lá, eu via falar dos vizinhos que se suicidavam, pois isso continua até hoje. E não são mais pessoas de muita... Tem os de idade também que se suicidam, mas muitos jovens se suicidam. Gente aí de 15 a 25 anos suicidando. Quer dizer, reencarna ali um tipo de gente, um grupo de pessoas um tanto rebeladas, revoltadas. Eu nasci lá e eu trazia desde criança memórias de uma encarnação na Áustria. Tá, eu era um moleque de 6 anos e tinha aquelas memórias do passado de lá. E isso vira um conflito terrível na cabeça da gente. Você não consegue entender o que significa aquilo. Você se sente completamente desajustado com o meio. Imagine uma pessoa revoltada, inconformada com aquilo. É tirada do meio bastante rico, um meio bastante luxuoso, né? De uma cultura completamente diferente, e você lançar lá no meio do mato, lá no sítio. Para andar pisando na geada de pé descalço, né? De manhã, ir para a roça, puxar o cabo da enxada até meio-dia, e aí você saiu lá daquela riqueza toda, daquele palacete, para ir para a roça. Dá certo um negócio desse? É muito complicado, gente, só para quem viveu. Um conformismo total. Ainda bem que eu não pensei muita bobagem. Então, conforme as preferências mentais, e estas já nós podemos dominar, desde que a gente comece a pensar no que eu penso. Olha que interessante, redundante, mas é interessante. A partir do momento que eu analiso o que eu penso, que eu presto atenção no que eu penso, nos vícios de pensamento que eu tenho, e eu preciso fazer isso se eu quiser tomar conta da possibilidade de eliminar esses sintomas. Porque se eu não pensar, esses pensamentos podem estar alimentando esses sintomas negativos. Acho que uns 6 meses atrás eu tive uma crise dessa, e eu não me dei conta no início, ela durou uns 2 meses. Eu comecei a sentir um cansaço, um desânimo impressionante. E eu achei que a vida acabou, isso aqui não tem mais energia para nada, né? Mas eu tive a lembrança de pedir um atendimento. E veio uma personalidade de velho, por isso que eu não gosto de velho, né? Tá? Uma personalidade de velho para incorporação. E se queixou, reclamou, até não poder mais. Estava acabado, velho. Aí a gente deu um trato nele e conscientizou e encaminhamos ele para tratamento, para continuidade de tratamento numa instituição do astral. Imediatamente acabou o problema. Foi como se tirasse com a mão. Acabou o problema, simplesmente. Quantas pessoas que a gente atende com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Pessoas muito jovens, sustentando personalidades de velhos acabados. De pessoas desiludidas, de pessoas decepcionadas, desencantadas com a vida, outras encarnações de muita frustração e coisa. E a pessoa está carregando aquilo no agora. Por que Deus fez isso assim? Está tudo errado? Não, porque desde os tempos mais remotos, em todas as religiões, foi recomendado o autoconhecimento. Jesus colocou isso de uma forma muito legal: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a tua verdade de dentro, não é outra verdade. Você pode ter muito mais saúde, muito mais harmonia, muito mais prosperidade. Tem uns pastores evangélicos que trabalham muito com a prosperidade, eles dizem: eu não estou falando da prosperidade financeira, só estou falando da prosperidade espiritual, da prosperidade da saúde, do equilíbrio, da harmonia, de tudo na sua vida. Muitas vezes nós estamos submetidos a controles que estão em nós mesmos. Não é a vida que está te pedindo de nada, te calçando de nada. Não é a sociedade que está te colocando, te cerceando, te impedindo de você progredir, de você caminhar, conquistando aquilo que você deseja. É você que se coloca limitações por não saber. Muitas vezes é um recalque, é uma dificuldade de olhar nos olhos do outro, é a sensação de que está sendo vigiado, é a sensação disso, é daquilo, os recalques: eu sou incapaz, eu não consigo, isso não é para mim. E os vai colocando uma série de
de conceitos para você, estabelecendo que você é um incapaz, como se você não fosse filho de Deus. É muito comum quando se trabalha com os espíritos que estão nas regiões inferiores, né, que já estão há muito tempo nessas ondas de sofrimento e que cometeram muitos crimes, muitos erros graves, e ele dizer: eu sei que eu não vou sair mais daqui porque eu não mereço. Ele esqueceu que ele é filho de Deus. É claro que não tem merecimento algum, mas Jesus veio fazer o que aqui? Veio socorrer santos? Não, ele veio socorrer exatamente quem não merece, quem não tem condições, aqueles que precisam de ajuda, porque só pode socorrer quem precisa de ajuda. Quem não precisa de ajuda não precisa de socorro. Para que ele vai socorrer santos se santos já encontrou o próprio caminho? Ele veio para socorrer exatamente quem está no atoleiro. Só que, muitas vezes, as religiões colaboram com essas ideias, quando diz que está condenado, você vai para o inferno, isso e aquilo, o inferno é eterno. Tá? Então, muitas vezes, as religiões te colaboram para te colocar você, para te quebrar essa ideia da filiação divina. Então, você deixou de ser filho de Deus. Entra no inferno de sofrimento porque você não merece, porque Deus virou as costas para você, é você que virou as costas para Deus, mas você acha que é Deus que virou as costas para você, que você que pediu, ele não te ajuda porque te botaram uma ideia na cabeça que Deus é uma espécie de serviçal que está ali pronto para satisfazer todas as tuas vontades. Não é assim que funciona. Mas colocaram, não, Deus pode tudo, se Ele quiser agora, Ele faz essa mesa virar uma mesa de ouro, se Deus quiser Ele pode. Não é assim que funciona, não pode, não faz, porque não está dentro da lei divina. Deus é a lei divina e ela é para todos, não é para um ou para outro. Deus não me ajuda. Os Espíritos colocam aqui uma ideia do serviço divino que é muito legal. Ele diz: quando Deus faz chover, Ele faz chover só para os bons ou só para os maus? Não, é para todos. E quando Ele acende o sol, é para os bons ou é para os maus? É para todos. Toda a lei divina é para todos. Não tem, Deus não me ajuda. A lei divina está ali, depende de você. É você quem faz acontecer a lei. Isso nós precisamos aprender ainda. Eu volto na questão da fé, do tamanho de um grão de mostarda. Quem faz acontecer a lei divina? Você. Porque se você acreditar no negócio negativo, vai ser negativo. Se você acreditar no positivo, vai ser positivo. Se você acreditar na saúde mais do que a doença, você vai ter mais saúde. Se você acreditar mais na doença, você vai ter doença. Por causa desse poder que está instalado em nós, que nos dá essa força, essa capacidade de transformar as coisas. Quando se diz que Deus nos deu um livre-arbítrio, ou seja, você é o senhor do teu destino. O que você decidir, vai ser. É claro que nós não podemos mover a matéria rapidamente. Você vai transformando as coisas. Fé é uma confiança permanente. Então, se eu confio permanentemente que Jesus está me amparando, aconteça o que acontecer, está dentro da programação divina, mas amparo não me falta. Agora, se eu acredito que estou abandonado pela lei divina, eu me coloco em abandono. Então, conforme as preferências mentais, os alicerces do inconsciente ou do subconsciente são compostos dos mais frequentes padrões de pensamento, que estabelecem a conduta dos indivíduos, por ser essa de relevante importância no seu relacionamento interpessoal, como na sua vivência existencial. Enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como o bem-estar, a alegria de viver, ou pessimismo, angústia, encontram-se instalados nos painéis do subconsciente, de onde emerge então para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Vós sois deuses, disse Jesus, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, você acredita que você é um infeliz, que você é um azarado, que para você nada dá certo, que você não vai conseguir nada na vida mesmo, vai ser isso mesmo, o tal de livre-arbítrio. Por isso que a lei divina coloca como a primeira grande lei, que é a lei maior. A semeadura é livre,
mas a colheita é obrigatória. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho a liberdade, Deus não me impede de eu fazer nada. Posso fazer os maiores crimes, Deus não me impede, só que tem as consequências, e delas eu não escapo. Então, a partir do momento que nós entendemos essa grande lei, nós já começamos a melhorar a nossa conduta. Se nós não queremos a consequência, agora se eu não me importo com as consequências, então tanto faz. Mas na hora de arcar com as consequências, a coisa pode ser muito dolorosa. Então é melhor que eu pense no que eu vou fazer. Agora, se eu quero aprimorar isso aí, esse conhecimento da lei, então eu vou estudar isso aqui que nós estamos estudando. Eu já sei que a lei divina diz que eu posso fazer o que eu quiser, mas tem as consequências. Essas serão minhas, eu querendo ou não querendo. Então, quando eu falo com alguém que não acredita em reencarnação, isso é tudo bobagem, não tem problema não. Ele vai conferir isso talvez muito antes do que ele imagina. Ele vai ter que voltar no mundo espiritual. Morreu e acabou. Você vai conferir também. Porque independente do que eu acho na criação divina, Deus me pediu alguma opinião? Porque eu não acredito nisso, mas Deus pediu a tua opinião quando fez o mundo? Não perguntou nada para você. Então o que você acha ou deixa de achar, para a lei divina, não importa. Agora para você importa. Porque aquilo que você acredita passa a ganhar força de lei e de ação, é poder, mal aplicado ou bem aplicado. Então, se eu entendi isso, eu começo então a estudar as leis divinas e tentar aplicar na minha vida. Por isso Jesus disse que o jugo dele era suave e o fardo era leve, porque a partir do momento que você procurar estudar o que ele falou, você começa a mudar a tua vida para melhor. Diz, mas daí eu não vou poder fazer mais nada na vida. Como eu não vou poder fazer mais nada? Não pode ter vida normal, só mais enquadrada dentro das leis divinas para te evitar problemas. Agora, se ter vida normal é fazer um monte de bobagem que vai te trazer consequências ruins, isso é falta de inteligência, no mínimo. Então, a partir do momento que eu estudo algumas dessas leis, eu gosto de trabalhar com as 4 ou 5, senão porque é muita coisa para a gente colocar na cabeça, então é melhor começar com pouco. Só que esse pouco é o tudo o que nós precisamos.